Olá, alunos dos nonos anos, professor Esquilache aqui de Ciências. Bem, vamos lá para a segunda atividade, né, lá da apostila. Essa atividade tem como tema vida e evolução. E eu vou começar agora com uma leitura do segundo texto base, né, que está lá na página 37, 38 e 39. E a partir desse texto a gente consegue realizar as atividades 45, 46 e 47, as páginas, tá bom? Então vamos à leitura. Leitura da segunda unidade de estudos, texto base da apostila Cultura Brasileira, por Francisco Porfírio, professor de Sociologia. A cultura brasileira é rica e diversa, o que se explica pela formação geográfica e histórica do país. Indígenas, africanos e portugueses contribuíram muito para essa construção. A cultura brasileira, assim como a formação étnica do povo brasileiro, é vasta e diversa. Nossos hábitos culturais receberam elementos e influências de povos indígenas, africanos, portugueses, espanhóis, italianos e japoneses, entre outros, devido à colonização, à imigração e aos povos que já habitavam aqui. São elementos característicos da cultura brasileira a música popular, a literatura, a culinária, as festas tradicionais nacionais, como o carnaval, e as festas tradicionais locais, como as cavalhadas de Pirenópolis, em Goiás, e o Festival de Parintins, no Amazonas. A religião, como elemento cultural, também sofreu miscigenação, formando o que chamamos de sincretismo religioso. O sincretismo religioso reúne elementos formando uma concepção religiosa plural. Como a cultura brasileira nasceu? Podemos dizer que os elementos mais antigos da cultura genuinamente brasileira remontam aos povos indígenas, que já habitavam o território de nosso país antes da chegada dos portugueses em 1500. Donos de uma cultura extensa, os povos nativos mantinham as suas crenças e praticavam seus elementos culturais aliados a um modo de vida simples e em contato com a natureza. Com a chegada dos portugueses e o início da colonização, a cultura europeia foi introduzida, à força, nos povos indígenas, e as missões da Companhia de Jesus, formadas por padres jesuítas, vieram para o Brasil com o intuito de catequizar os índios. No século XVII, devido ao grande número de engenhos de cana-de-açúcar, os europeus começaram a capturar e trazer os negros africanos, à força, para o Brasil, como escravos. Esses, tiranicamente escravizados, trouxeram consigo elementos elementos da sua cultura e de seus hábitos, como as religiões de matriz africana, a sua culinária e seus instrumentos musicais. No século XIX, o Brasil vivenciou mais um processo migratório, composto por trabalhadores italianos que vieram trabalhar nas lavouras de café, quando os primeiros indícios da abolição da escravatura já apontavam no governo brasileiro. Outros grandes fluxos migratórios significativos aconteceram durante a Segunda Guerra Mundial, quando japoneses, alemães e judeus buscaram refúgio em terras brasileiras. Toda essa vastidão de povos provocou a formação de uma cultura plural e de culturas diferentes. As diferenças geográficas também contribuíram para que o processo cultural brasileiro se tornasse plural e diversificado. Se considerarmos como exemplo a música sertaneja de raiz, encontramos nela elementos que remetem à vida no campo. Já o funk carioca fala da vida nas favelas, de onde ele surgiu. A literatura de cordel, por sua vez, trata de temas recorrentes ao sertanejo nordestino, enquanto os elementos da vida gaúcha tratam da vida dos povos que estabeleceram no sul do país sua influência de alemães e argentinos. Hábitos e costumes. Os costumes brasileiros são variados.
Tratando de termos morais, a nossa influência toma como base principalmente a moral judaico-cristã. O cristianismo constitui a maior influência para a formação de nosso povo, principalmente pela vertente católica, que compõe o maior grupo religioso brasileiro. Também sofremos influências morais de outros povos que vieram para o Brasil por meio de fluxos migratórios, como os africanos. A diversidade de hábitos e costumes morais também se deu conta dos regionalismos que foram surgindo ao longo do tempo. Por possuir um território de proporções continentais, o Brasil viu, ao longo de sua história, o desenvolvimento de diferentes vertentes culturais, devido às diferenças geográficas que separam o território. Pensando em termos culinários, a culinária é um valioso elemento cultural de um povo. Temos pratos típicos e ingredientes que provêm da cultura indígena, dos estados nordestinos e do centro-oeste brasileiro, por exemplo. Enquanto o vatapá e a acarajé são pratos típicos baianos de origem africana, os habitantes do Cerrado consomem pequi, e a culinária tradicional paulista é fortemente influenciada pela culinária portuguesa e italiana. Influências. Influência europeia. O Carnaval, festival de origem pagã, é tão comemorado no Brasil e também visto na tradição europeia, como é o caso do Festival de Veneza. A cultura europeia é uma das principais fornecedoras de elementos culturais para o Brasil. Foram os europeus que migraram para o país. Culinária, festas, músicas e literatura foram trazidas para o território brasileiro, fundindo-se com outros elementos de outros povos. Além da cultura popular dos países europeus, foi trazida também a cultura erudita, marca essencial das elites intelectuais e financeiras europeias. Influência indígena. Atualmente, há encontros indígenas pelo Brasil, nos quais a nossa cultura nativa é promovida por meio de exposições de dança, música e vestimentas, etc. Hoje, nós consumimos pratos típicos indígenas, além de incorporarmos em nosso vocabulário palavras oriundas da família linguística Tupi-Guarani. Palavras como caju, acerola, guaraná, mandioca e açaí têm origem indígena, além do hábito alimentar que desenvolvemos comendo esses frutos e da mandioca ter nascido da cultura indígena antes da chegada dos portugueses. Influência africana. No Brasil, o dia de Iemanjá é comemorado. Os africanos trouxeram para o Brasil as suas práticas religiosas expressas hoje. Também trouxeram pratos típicos de suas regiões e desenvolveram aqui pratos com inspiração naquilo que compunha a culinária africana dos locais de onde vinham. Outra marca cultural que herdamos dos africanos é a capoeira, praticada até os dias atuais. Cultura brasileira atual. Atualmente, a cultura brasileira sofre diversas influências além daquelas raízes apontadas no tópico anterior. A cultura brasileira atual é influenciada fortemente pelos elementos da indústria cultural. Além desses fatores, existem outros oriundos da cultura produzida nas periferias, que não necessariamente são frutos da indústria cultural. O breakdance é um dos elementos do hip hop que compõe a cultura brasileira contemporânea. Hoje, podemos alencar o hip hop e o funk como elementos que impulsionam a cultura brasileira atual, para além da cultura de massa produzida pela indústria cultural. Nesses casos, podemos relacionar esses elementos a uma cultura autêntica, produzida pela periferia e para a periferia, sendo muitas vezes confundidos com elementos da indústria cultural ou incorporado por eles. Alguns elementos culturais do século XX também resistem e colocam-se como fatores que ainda influenciam a cultura brasileira atual, como o carnaval,
que movimenta grande parte da população brasileira entre os meses de fevereiro e março de cada ano. Pronto. Feita a leitura, vamos lá. Essa unidade temática, né? O tema dela é vida e evolução. E qual que é o objetivo? É associar os gametas à transmissão das características hereditárias, estabelecendo relações entre ancestrais e descendentes. E o texto ajudou a entender isso, né? Então, primeiro, o texto base dessa unidade, ele fala sobre a diversidade cultural brasileira, que foi influenciada principalmente pelos povos indígenas, africanos e europeus. Essa miscigenação não só essa miscigenação não só influenciou a cultura, os hábitos e os costumes, mas também a aparência dos brasileiros. Você já notou a diversidade de características físicas que os brasileiros apresentam? Essa diversidade é o resultado da hereditariedade, ou seja, a transmissão de traços de uma geração para a próxima, né, para a seguinte. Entretanto, filhos e filhas não são cópias idênticas de pais ou de irmãos. Junto com a semelhança herdada, existe também essa variação. A área da biologia que estuda a herança e a variação hereditária é chamada de genética. Por exemplo, observe a sua família, pais, irmãos, avós, tios, o máximo possível de pessoas da sua família, e tente identificar em você características semelhantes às deles. Por exemplo, a cor dos olhos, o cabelo, a pele, a altura. E aí você vai relatar no espaço abaixo aqui as semelhanças que você identificou. Então, eu fiz um levantamento aqui na minha família e cheguei à conclusão seguinte, que eu tenho desde lá 1800, né, a, quando aqui no Brasil chegaram os europeus, né, então eu tenho uma mistura de europeu, que é da Itália, por isso que o sobrenome Schillaci, né, veio da família do lado do meu pai. Agora, o lado da família da minha mãe, né, minha mãe eu liguei para ela, conversei com ela, já sabia, mas aí fui esclarecer melhor, ela me dizendo que a mãe dela, ela era morena, né, quase negra, né, da pele, né, mas era negra, e o meu avô, né, por parte da minha mãe, ele tinha o cabelo liso, então diziam que ele tinha uma linhagem de índio. Então olha que interessante, talvez a minha origem tenha vindo tenha tido influência dos três povos, os indígenas, os africanos e os europeus. Eu fiquei muito feliz com essa informação aí que eu não tinha certeza, né? Então, fazendo esse levantamento, a gente descobre isso e a gente se identifica mais com o nosso país e principalmente com pessoas pessoas que sofrem com esse preconceito, né? Que querendo ou não, a gente tem esse contato, né? É importante saber da nossa origem para a gente valorizar da onde nós viemos, certo? Então, continuando aqui, para entender um pouco mais sobre como isso funciona. As pessoas podem dizer que você herdou os olhos da mãe ou a cor da pele do pai. Entretanto, os pais, eles não doam os olhos ou a pele a seus filhos. Os pais doam as informações codificadas na forma de unidades hereditárias chamadas genes. Então, vamos olhar aqui, ó. Nós temos uma célula e aqui dentro do núcleo nós temos 23 pares de cromossomo. Isso aqui é um cromossomo. Se eu pego esse cromossomo e desenrolo ele, então essa imagem está representando bem isso, e todos esses 23 pares de cromossomos formam o nosso DNA, isso é importante saber, que está lá no núcleo, então o DNA, quando a célula vai se dividir, ele se transforma em cromossomo. Então o DNA é o cromossomo. Tá? Ou os 23 pares de cromossomos são o DNA. Tá? Então, se eu desenrolo um cromossomo, eu vou ter essa estrutura aqui. E aí alguns pedacinhos desse DNA são genes. E esse gene, ele vai dizer quando o bebê está se desenvolvendo lá na barriga da mãe, né, no útero,
Cada pedacinho de DNA que forma um gene vai dizer como é que vai ser o cabelo, como vai ser o olho, como é que vai ser o nariz, como vai ser os olhos, como é que vai ser a pele, tá? Se ele vai ser alto, se ele vai ser baixo. Então isso tudo está determinado nos genes, que é aqui no DNA, que é essa famosa dupla hélice, que tem essas estruturas aqui, adenina, guanina, citosina, timina. Então isso tudo é misturado e cada pedaço origina uma informação, né? Esse gene vai determinar como seremos. Então, os nossos genes, eles programam os traços específicos que surgem à medida que nos desenvolvemos do óvulo fertilizado até a idade adulta. Então, quando tem a relação entre o homem e a mulher, o espermatozoide do homem com o óvulo da mulher vai produzir o embrião, que vai se dividindo até a criança nascer e depois chegarmos à idade adulta. Todas essas informações estão aí dentro do núcleo no DNA. Então, o programa genético está escrito na linguagem de DNA e a informação herdada é passada em forma de sequências específicas desse DNA. Então, a informação genética de cada ser vivo contida no DNA, ela é única. A sequência completa do nosso DNA de um organismo, ele compõe o que a gente chama de genoma, certo? E vamos rever de novo aqui, ó, por outro caminho. Então nós temos uma célula. Primeiro, todos os seres vivos são formados por células. Enquanto alguns possuem apenas uma, como as bactérias, outros são constituídos por trilhões, zilhões de células, como o ser humano. E as células, elas são unidades estruturais e funcionais dos seres vivos, quer dizer, ela dá estrutura e faz o ser vivo funcionar, né? Vida, né? Por isso que diz que célula é vida. No caso dos humanos, a maioria de suas células são constituídas por um núcleo que contém 23 cromossomos, ou o cromossomo que eu falei aqui, ó, tá? Os cromossomos são estruturas compostas por DNA, como eu disse, o cromossomo é formado por DNA, e todos os cromossomos contidos na célula de um ser vivo formam o seu genoma. O que é o genoma? É o conjunto de todos os genes. Então, cada pedacinho aqui desse DNA forma um gene e é uma informação. E todos esses genes formam o genoma. E aqui tem o DNA. O DNA é uma molécula da vida, responsável por armazenar todas as informações genéticas de um indivíduo, como a cor do cabelo, o formato do seu corpo, o seu sexo. Também tem isso. Se vai ser menino ou menina, é o gene que vai determinar. E tá aí um pedacinho do DNA. E essas informações contidas no DNA são escritas a partir de um alfabeto de 4 letras só, o ATCG, conhecidos como adenina, timina, citosina e guanina, também chamados de nucleotídeos. Isso aqui é só para você entender como que ocorre lá dentro de cada célula. Mas vamos entender um pouquinho mais. As células reprodutivas dos seres vivos são haploides. O que significa isso, haploide? Eu falei que nossas células, quase todas, 99% delas, têm 23 pares de cromossomos. Então, na verdade, são 46, tá? Então, as células reprodutivas, no caso do gameta masculino do homem e o gameta feminino da mulher, que é o óvulo, e no caso do homem espermatozoide, essa célula é haploide. O que é isso? Ela não tem 23 pares de cromossomos. Então vamos dizer assim, a gente tem 46 cromossomos, certo? 23 pares é a mesma coisa que 46 cromossomos em todo o nosso corpo, menos nos gametas. O gameta masculino vai ter 23, como está aqui, ó, cromossomos 23. E no gameta feminino, que é o óvulo, também 23. Por quê? Então, já vimos, chamar de gameta. Nos humanos, os gametas femininos são os óvulos e os masculinos os espermatozoides. Quando óvulos e espermatozoides possuem um conjunto de cromossomos que se unem no momento da fecundação, vai formar o que a gente chama de célula diploide, ou seja, N46. A célula haploide é N, 23 cromossomos, o espermatozoide. O óvulo, N, 23 cromossomos. 23 mais 23 vai formar a célula diploide, célula ovo,
ou zigoto. E é essa célula que quando um casal quer ter filho, né? O homem entra com o espermatozoide, a mulher com o óvulo, o espermatozoide fecunda o óvulo e aí vai formar essa célula ovo-zigoto. 23 com 23, 26. Aí essa célula começa a se dividir e até que 9 meses depois nós temos uma criança, né, nascendo, todas as suas células com 46 cromossomos, ou 23 pares de cromossomos, que é a mesma coisa, certo? Então, isso é o que acontece. Então, assim, nós somos o resultado da mistura de 23 cromossomos do pai e 23 da mãe. Por sua vez, a sua mãe, e a minha mãe também, ela recebeu 23 cromossomos da mãe dela e 23 cromossomos do pai dela. O mesmo aconteceu com o nosso pai, com nossos avós, com nossos bisavós. Isso explica muito essa mistura de características que nós temos, que a gente herda, né, as informações genéticas que vieram não só dos nossos pais, mas dos nossos avós, dos nossos bisavós, dos tataravós. Quer dizer, aí remonta desde quando o Brasil começou, ou da família que veio da Europa aqui, os italianos, ou alemães, ou poloneses, ou japoneses, ou que vieram da África, os negros que vieram, no caso aqui, na escravidão. Então, é o caso interessante que eu falei, que a minha origem está ligado aos povos europeus, os africanos e os indígenas. Isso é muito interessante. Agora, as perguntas que têm atividade aí. Primeiro, pergunta: o que é o DNA? Então vamos lá. O DNA é a molécula da vida responsável por armazenar todas as informações genéticas de um indivíduo, como a cor do seu cabelo, o formato do seu corpo ou seu sexo. Isso é o DNA. E o que são os genes? As pessoas podem dizer que você herdou os olhos da mãe, cor da pele do pai, mas os pais não doam os olhos ou a pele a seus filhos. Eles doam informações genéticas na forma de unidades hereditárias chamadas gene. Então, o gene ele é um pedaço do DNA e que tem essas informações codificadas aí, tá? E onde fica esse gene, esse DNA? Está ligado aos cromossomos. Então, os cromossomos são estruturas formadas, né, compostas por DNA. E todos os cromossomos contidos na célula de um ser vivo formam o seu genoma, que é o conjunto de todos os genes. Vocês estão vendo? DNA, gene, cromossomo, está tudo uma coisa ligada com a outra. E o que são os gametas? Os gametas são as células reprodutivas, é as células que o ser humano, no caso aqui, né, falando, ele utiliza para reprodução. Então, são as células reprodutivas dos seres vivos, elas são haploides, ou seja, tem a metade do número de cromossomos. Como a raça humana tem 46 cromossomos no seu núcleo, se é a metade, eles vão ter 23, e são chamados então de gametas. Nos humanos, os gametas femininos são os óvulos e os masculinos, os espermatozoides. Quando os óvulos e espermatozoide, né, os óvulos e espermatozoide, possuem um conjunto de cromossomos que vão se unir no momento da chamada fecundação. E aí vai formar uma célula diploide, 2N. Por quê? Porque juntou os dois, os cromossomos das duas células, do óvulo e do espermatozoide, formando 46 cromossomos. Tudo bem? Lembrando então que só os gametas têm 23 cromossomos. Todas as outras células do nosso corpo têm 46. E ela tem que ter 23 por quê? 23 do pai, 23 da mãe vai dar o 46. Se não fosse assim, como é que ia ser? 46 mais 46, tá? Iria dar 92. Então, percebe como a matemática fecha direitinho aí, as células reprodutivas tendo 23 e todas as outras células nossas tendo 46, certo? Agora, agora que você já tem uma pequena ideia sobre o que é hereditariedade e a variação, tente explicar por que há tanta variedade de características físicas no povo brasileiro. Basicamente, bom, vamos ver no texto, né?
Eu pus um pedacinho do texto. Assim, nós somos o resultado da mistura de 23 cromossomos do nosso pai e 23 cromossomos de nossa mãe. Por sua vez, nossa mãe recebeu 23 cromossomos da mãe dela e os 23 cromossomos do pai dela. O mesmo aconteceu com o nosso pai, com os nossos avós, com os nossos bisavós, e aí vai. Isso explica muito a mistura de características que nós temos. E aí mostra, né, isso é o mapa do Brasil, a variabilidade genética, a miscigenação de povos que nós temos, as misturas que nós temos nesse país. E aqui também tem um quadro muito legal da Tarsila, Tarsila do Amaral, se eu não me engano, se chama Os Operários. Olha como ela retratou aí a miscigenação dos povos, né, aqui do Brasil, né, diferentes pessoas, operários, cada um trazendo a sua carga genética dos seus ancestrais, certo? Então é isso, gente. Foi isso. Essa atividade aqui é a segunda atividade da apostila, Vida e Evolução, da página 45, 46 e 47. Então, agora, em breve, vocês receberão a terceira atividade que está ligado à apostila aí, e aí a gente tem uma outra videoaula falando dela. Tá bom? Obrigado, gente. Um abraço. Até mais.